A inteligência artificial é o assunto do momento. Como já conversamos aqui nos episódios 125 com o Igor Mello e no 123 com o Gustavo Caetano, ela não substitui o fator humano. Pelo contrário, o fator humano é extremamente necessário para o bom uso e funcionamento dela. O fato é que a inteligência artificial já está presente nas organizações, realizando tarefas simples e complexas como o controle dos estoques, administração financeira e até mesmo no atendimento e fidelização dos clientes. Mas será que ela pode auxiliar a resolver uma das dores mais profundas e difíceis dos empresários e empreendedores, que é a obtenção de crédito? Bom, eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos discutir como a inteligência artificial está sendo usada para facilitar o acesso ao crédito para pequenas e médias empresas e como você, lojista e empresário, pode ter acesso a ela. Esse assunto te interessa? Então se prepare aí que o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 144, como a inteligência artificial está revolucionando o acesso ao crédito. E o nosso convidado de hoje é Anderson Pereira, mestre em gestão da tecnologia, cofundador e CEO da Capitale. Antes de iniciar sua jornada empreendedora, Anderson atuou como CEO da Universia Brasil, a empresa educacional do Grupo Santander. E ele também já apareceu na prestigiada lista da Forbes, que reconhece os jovens líderes mais influentes do Brasil com menos de 30 anos de idade. Olá, Anderson, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Olá, muito obrigado pelo convite, Daniel. Um abraço aí a todos os ouvintes. Espero que o papo seja proveitoso e com muita informação válida aí aos nossos ouvintes. A gente que agradece, com certeza o papo vai ser bom, o tema é o tema do momento. E eu queria que você começasse falando um pouquinho aí dessa sua trajetória com a tecnologia até chegar aí na fundação da Capitale, que é essa empresa que está revolucionando o mercado de crédito aí no Brasil. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. A minha carreira sempre esteve conectada com tecnologia e mercado financeiro, né? Trabalhei em instituições financeiras, em fintechs e acabei empreendendo a Capitale como resultado dessa jornada. Eu sou mestre em gestão de tecnologias pelo MIT, também passei por instituições financeiras na área de inovação, na área de crédito, e também agora empreendendo a Capitale, apoiando pequenos negócios a conseguirem acessar linhas de crédito de forma mais eficiente do que o tradicional. Ah, legal. E me fala um pouquinho, como que vocês estão vendo a inteligência artificial como ferramenta para ajudar nesse processo de obtenção de crédito? Explica para a gente como que isso tem sido feito e qual que é a estratégia de vocês com relação a isso. Daniel, assim, o uso de tecnologia no mercado de crédito não é novo. E muito menos de inteligência artificial. Eu acho que quando a gente olha, se houve um boom de inteligência artificial agora nos últimos anos, muito em decorrência do modelo da OpenAI, né, o famoso ChatGPT que nasceu no final de 2022, mas, por exemplo, o MIT, a instituição da qual eu fiz parte, ele criou o primeiro laboratório de inteligência artificial em 1954, há 70 anos atrás. E esse é um tipo de tecnologia que vem se desenvolvendo de maneira contínua desde então. Eu acho que o grande passo que permitiu com que a gente visse esse número imenso de soluções, esse boom da tecnologia e tanta animação frente a esse tipo de tecnologia específica, a inteligência artificial, se deu a partir de um paper feito dentro do Google em 2017, que basicamente ele faz uma mudança importante de como os modelos, então, eles eram desenvolvidos. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, ela é uma palavra que engloba muita coisa dentro disso, né? Hoje, se você pensar pela essência da palavra, uma calculadora simples, ela possui inteligência artificial, né? O que acontece nesses novos modelos e por que eles são tão relevantes? Porque eles não levam simplesmente em conta ao tomar a decisão, esses modelos, para poder dar resposta ao output dessas soluções, não levam só em conta os dados
os dados menores que são imputados para fazer uma solução. Então, por exemplo, hoje uma Alexa, muita gente tem Google, Alexa, isso é um tipo de inteligência artificial. Você pede uma ação para ela e ela executa aquela ação. O que acontece com o ChatGPT e Gemini e outros modelos é que eles não usam só o tipo de dados baseado, enfim, eles usam grandes bases de dados com informações históricas sobre diversas coisas para conseguir aumentar a qualidade das suas respostas. E esses LLMs, como eles chamam, os Large Language Models, eles têm um poder de conseguir traduzir respostas muito parecidas com o que um ser humano o faria. Esses tipos de tecnologia já são usadas há tempo em instituições financeiras e na concessão de crédito. Então, instituições financeiras, quando vão construindo os seus modelos de crédito, ele é quase um modelo que ele vai aperfeiçoando a partir das respostas do mercado. Então, eu empresto uma carteira de R$1.000. Quanto desses R$1.000 voltam, quanto não voltam? Quem são os que não voltaram? Como é que eu melhoro o meu próximo ciclo de crédito, os meus próximos R$1.000, baseados no que eu aprendi nos últimos R$1.000? Isso é só um exemplo para dizer que a indústria já está muito acostumada a utilizar esse tipo de tecnologia. Agora, com a disseminação dessa tecnologia, isso permite não só com que a própria indústria financeira consiga alocar mais o capital de forma mais inteligente, consiga fazer mais e melhores tipos de empréstimos, mas também ela permite com que empreendedores e os tomadores de crédito consigam ter uma vantagem competitiva nesse mercado, ao conseguir usar essas mesmas soluções para melhorar os seus perfis de crédito, para conseguirem ter acesso a linhas distintas, as linhas com mais qualidade, consequentemente com menor taxa. Isso é a transformação principal que a gente vê nos dias de hoje, Daniel. Ah, que legal, que legal. Bom, não dá mais para falar hoje em dia de varejo sem falar de tecnologia. O mercado financeiro também funciona da mesma maneira. E a gente tem muita pesquisa de mercado com empreendedores e o desafio de obtenção de crédito, sem dúvida alguma, se não é o primeiro, está entre os 3 maiores desafios de se empreender no Brasil. Crédito. Como que a tecnologia está ajudando a fazer com que esse crédito ele esteja mais disponível e mais barato? É com a utilização da inteligência artificial para poder trabalhar melhor os dados desse empreendedor? É assim que vocês trabalham? É assim que funciona? Obrigado, Daniel, pela pergunta, tá? Então, assim, as pequenas e médias empresas, só trazendo algum contexto para a gente entender, elas representam mais de 90% das empresas no país. No Brasil, a gente tem mais de 21 milhões de pequenas e médias empresas, que empregam 6 a cada 10 brasileiros, representam mais de 30% do PIB, mais de 40% das exportações, e mais de 80 milhões de operações de crédito que acontecem para esse segmento todos os anos, tá? No entanto, só 20% da carteira de crédito do país vai para 90% das empresas do país. O Brasil tem hoje a 4ª maior taxa de juros para pequenas e médias empresas do mundo. Para você ter um pouco de contexto, se você é um pequeno empresário e precisa de uma linha de crédito na Ucrânia em guerra, no Afeganistão em guerra, no Iêmen em guerra civil há décadas, na República do Congo, você vai encontrar linhas de crédito mais baratas do que você, empreendedor no Brasil. É esse o nível de complexidade, de desafio que a gente está falando. O crédito é escasso, é ineficiente e difícil de você conseguir acessar. Mesmo para aqueles que acessam, a taxa de juros entre a linha de crédito mais barata e a mais cara disponível no mercado pode variar milhares %. Eu fiz um
A Capital ela nasce de um estudo que eu pude fazer durante o mestrado, que estudou muito sobre as assimetrias, os desafios de você conseguir crédito no Brasil, e mesmo para produtos de prateleira, como antecipação de recebíveis, por exemplo, se você, como empreendedor, for pegar dados do Banco Central, esse produto, fazer o desconto de uma duplicata entre o banco mais caro e o banco mais barato, uma variação de 2.300%, ou seja, você pode pagar até 2.300% mais caro de uma taxa de juros, por isso que ele escolheu o banco errado. É desse tipo de desafio que a gente está falando e a gente precisa resolver ele no mercado. Então, o que eu entendo que a inteligência artificial consegue apoiar nesse cenário? Atuando nas principais causas e fatores que fazem ser tão caro e tão difícil acesso ao crédito. E eu cito quais são: assimetria da informação, falta de garantia, custo de servir e a própria educação financeira. Claro que não tem bala de prata e não são os únicos pontos, mas certamente são os principais pontos detratores que fazem ser tão difícil hoje você conseguir acessar crédito no mercado. Deixa eu comentar cada um deles. Então, quando a gente fala de assimetria de informação, é muito difícil para um financiador hoje conseguir ter informação e informação de qualidade dessas pequenas e médias empresas. Então, elas não têm balanço auditado, muitas delas não têm um histórico contundente e confiável de registros financeiros, balanços, balancetes, e a assimetria da informação ela fica sendo muito difícil de você poder confiar nessas informações. Inovações já nascem a toda esquina no mercado, tá, Daniel? Então você vê, por exemplo, players como Mercado Livre, players como iFood agora no Brasil, que recentemente lançou solução de financiamentos, e outros que não usam só dados das empresas de balanço, de balancete, que são os tradicionais dados pelos bancos, mas para dar crédito para essas empresas, eles usam os dados transacionais da plataforma. Então, o Mercado Livre hoje ele está muito melhor posicionado para dar crédito para o seu lojista, para o seu revendedor, do que o próprio banco, porque o Mercado Livre ele conhece a movimentação da empresa, sabe a sazonalidade dela, quando ela vende mais, quando ela vende menos, o ciclo, o churn. Ele tem diversas informações operacionais que as próprias instituições financeiras não têm, e isso é muito relevante na hora de você conseguir qualificar um crédito, tá? Quando a gente fala de inteligência artificial para esse contexto, a IA pode ajudar muito os pequenos e médios empreendedores a coletar e ajustar melhores as suas informações, a conseguir gerar com qualidade informações que vão ajudar nessa avaliação de crédito. Quando a gente fala do segundo ponto do detrator, que é falta de garantia, isso é um desafio tradicional. Acho que um outro ponto que é difícil hoje conseguir crédito é porque as empresas não têm garantia. Quando tem garantia, são garantias ilíquidas, e quando são garantias líquidas, são muito complicadas de você conseguir trazer no mercado. Então você vê, né? Você vai pedir um crédito no banco, você é um lojista, o banco já vai querer um imóvel, ele já vai querer um veículo, algum ativo para colocar como garantia naquele teu crédito. E isso pode ser complicado para a grande maioria das empresas em conseguir ofertar esse tipo de garantia, né? A gente costuma dizer que os bancos adoram oferecer crédito para quem não precisa, né? É justamente quem tem dinheiro, quem tem bens, quem tem garantia, que o banco adora oferecer crédito. Exatamente, Daniel. Isso acontece muito, assim, é muito mais fácil. Por isso que o crédito ele é tão concentrado, né? Mesmo o crédito tradicional, ele fica na mão daqueles bons pagadores. E quando a gente fala do crédito de fato clean, né, aquele crédito sem garantia, você só vai conseguir crédito sem garantia se você for uma empresa que fatura bilhões, que tem ótimos históricos, que o seu balanço é auditado pelas maiores empresas de auditoria no Brasil e assim por diante. É muito difícil a gente conseguir democratizar acesso ao crédito, principalmente para os pequenos e para os médios. Eu somo um outro fator que é o custo de servir.
Também para os próprios financiadores, Daniel, é muito mais fácil você servir poucos clientes com altos tickets. Então, muito mais fácil você estruturar um crédito para uma enorme empresa, para uma grande empresa, que você faz um financiamento de 1 bilhão, com todas as garantias, todos os históricos, toda a estrutura, do que você pulverizar esse crédito em 1.000 créditos de 1 milhão. Porque a gestão dessa carteira, né, de 1.000 créditos diferentes, o Brasil é um país continental, então assim, são empresas espalhadas por todo esse continente, entre aspas, chamado Brasil, e você de fato precisa estar mais próximo dessas empresas para acompanhar. Então, geralmente, servir esse tipo de empresas geralmente é mais caro do que você oferecer um grande cheque para grandes tomadores, tá? E sem contar o fato de educação financeira, de fato da gente conseguir ajudar os pequenos e médios empresários a tomarem decisões mais conscientes de utilização de capital, de alocação de capital, de gestão de fluxo de caixa. E eu acho que AI, principalmente AI generativa nesse caso, pode apoiar muito na gestão de tomada de alocação de capital. Então, como é que eu vou investir esse dinheiro, inclusive na gestão e controle, né? Então, é muito difícil hoje, primeiro, grandes PMEs, assim, quando a gente fala bem das pequenas e médias empresas, quando as pequenas, as micros que estão lá na base da pirâmide, vamos dizer assim, são as empresas que até misturam o fluxo de caixa da empresa com o seu fluxo de caixa pessoal. Eu acho que hoje a gente consegue, com tecnologia, ajudar esses empreendedores também a entender o que é R$1 quando entra da empresa, o que é R$1 dos sócios, como é que a gente consegue separar isso. Também nas próprias alocações. Putz, será que eu consigo revender esse produto que eu comprei? Quanto que eu devo colocar de margem? Essa margem ela já está contemplando todos os meus custos operacionais, todo o custo da mercadoria, ele já está incluindo também o meu custo de crédito, o meu custo de capital. Esse tipo de coisa, cada vez mais, com mais informação, digitalização, novas tecnologias tendem a auxiliar os empreendedores nesses quesitos. Olha, é muito interessante ouvir. Esses 4 pontos que você passou, realmente eles são pontos aí que afetam diretamente o mercado de crédito no país. Mas especialmente esse último, que é a questão da educação financeira, a gente trata muito aqui. Como uma confederação que representa institucionalmente lojistas, a gente se interessa muito pelo tema de educação financeira, porque a gente sabe que falta no Brasil educação financeira, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. Em especial as micro e pequenas, são aquelas que têm aquilo que você falou, uma confusão entre o que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro pessoal. E a gente vê que o país hoje está atravessando aí um péssimo momento em termos de endividamento das famílias e inadimplência, né? Então a gente sabe que esse é um grande problema. E como que vocês, que são uma fintech, estão aí fazendo parte do mercado financeiro, enxergam a responsabilidade de vocês com relação à educação financeira, para que haja sustentabilidade nos produtos e serviços que vocês oferecem e para que vocês realmente tenham algum impacto social relevante, né? Vocês também enxergam isso como um problema e veem a inteligência artificial, a tecnologia como oportunidade para tentar superar esse problema? Total, Daniel. Obrigado pela pergunta. E é importante a gente entender que eu, quando estudei administração lá atrás, sempre fui ensinado que o objetivo da empresa é gerar valor para o acionista, né? Então, assim, enriquecer o acionista. E por muitos anos a gente foi treinado que esse é o modelo de uma corporação, né? Então, se gerar valor para o acionista, mas muita gente esqueceu que a sociedade ela é um acionista importantíssimo para todas as empresas. Ou seja, como é que eu consigo gerar valor para o meu cliente, gerar valor para os meus funcionários que trabalham na empresa, gerar valor para os acionistas que alocaram capital nessa empresa, mas também gerar valor para a sociedade. Uma empresa que destrói o valor da sociedade e só enriquece, não deveria existir, não deveria ter permissão da sociedade para existir. E eu acho que quando a gente construiu a Capitale, ela nasce muito com esse propósito de conseguir resolver um problema social. Mais do que você conseguir explorar uma oportunidade de mercado, é você conseguir impactar nesse enorme problema chamado acesso a crédito que o Brasil possui.
E esse é um problema que impacta milhões de famílias e que está diretamente ligado à diminuição da desigualdade, que está diretamente ligado a você promover a prosperidade de famílias, a você aumentar o PIB per capita, a você conseguir distribuir riqueza para o Brasil. Esse é o papel que a gente vê dentro desse contexto e como ferramenta de ajudar essas pequenas empresas a conseguirem acesso a crédito. O primeiro acesso, Daniel, ele se dá a partir da gente ligar a nossa atuação à construção de um país melhor. Então, hoje a ONU ela tem desenvolvida uma agenda muito importante chamada de ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que até 2030 você tem uma série de metas que nós, como sociedade global, como humanidade, nos comprometemos a chegar até lá. Dentro desse contexto, eu acho que a Capitale tem papéis muito importantes na promoção da prosperidade e na igualdade de gênero nesse sentido. Então, como é que a gente consegue ajudar que empreendimentos, principalmente aqueles liderados por mulheres e por populações vulneráveis, consigam ter o mesmo acesso a crédito, consigam ter o mesmo apoio a fazer seus negócios se desenvolverem. A mesma coisa para negócios que estão fomentando a economia limpa. Ou seja, como é que a gente consegue fomentar negócios que, na verdade, ajudam na descarbonização da sociedade, ajudam a gente na construção de uma agência mais limpa. Para ambos os públicos, a Capitale trabalha com taxas abaixo do mercado para conseguir fomentar esses tipos de negócio. Além dessa história, a gente vem claramente trazendo informações de business intelligence para os nossos clientes. Então, pegando informações hoje que estão no sistema financeiro nacional, como qual é basicamente a agenda de recebíveis dos nossos clientes, então quanto que esse meu cliente tem para faturar no futuro, independente da adquirência que ele utiliza, como é que eu organizo essas informações e trago num BI muito simples para que ele consiga entender qual o fluxo de caixa da companhia dele e tomar decisões mais assertivas de crédito, entendendo, olha, eu tenho o pagamento da minha folha no dia 25. Quando eu preciso antecipar esse bem, eu vou ter fluxo de caixa nesse dia para pagar a minha folha? Eu vou precisar buscar alguma operação de crédito para cobrir isso? Como eu devo gerar isso? Então, algumas coisas a gente já entrega do BI mesmo, mas essa é uma evolução contínua que a gente acha que tem muito espaço, inclusive de incluir inteligência artificial, de auxiliar na tomada de decisão desses pequenos e médias empresas, de conseguir ajudar eles a guiá-los nessa jornada não só de obtenção de crédito, mas de gestão de fluxo de caixa dos seus negócios. Olha, é muito interessante isso que você está falando, porque realmente é compatível com a realidade que a gente vê no mercado. A gente acompanha aqui, a gente tem dados, a gente está sempre entrevistando especialistas e fica muito evidente a necessidade desse suporte, especialmente para pequenas e médias empresas, que não é simplesmente você ajudá-lo a ter acesso ao recurso, mas é ajudá-lo também a saber quanto de recurso ele precisa, quando ele precisa e a melhor maneira de aplicar esse recurso. Eu acredito que se vocês efetivamente conseguem trabalhar também nessa jornada, vocês estão fazendo um papel, como você falou, muito mais do que apenas o papel da empresa buscando o seu lucro e seu retorno do investimento, mas também o retorno social da atividade que vocês executam. Então, talvez esse seja aí o grande mérito de vocês. Agora, eu queria entender um pouquinho como que, de fato, na prática, para quem está nos ouvindo, empreendedor, lojista, empresário de vários segmentos, como que na prática vocês realmente conseguem melhorar o fluxo e o processo de obtenção desse crédito? Que esse é um problema, né? Às vezes você não consegue obter o crédito, mas mesmo quando você consegue, a burocracia é tão grande que o processo acaba desanimando ou não ajudando aí na efetividade. Explica na prática como é que vocês atuam assim, dessa maneira. A Capitale é uma fintech, né? uma empresa de tecnologia do setor financeiro que apoia as pequenas e médias empresas ao acesso a crédito através
da sua agenda de recebíveis de cartão de crédito. Então, você é um varejo, um lojista, um comércio que aceita pagamentos em cartão de crédito, você pode se cadastrar na Captale, através do captale.com.br. Com esse cadastro, a gente vai conseguir te mostrar num único dashboard toda a situação financeira de recebíveis da sua empresa de cartões. Então, eu vou te mostrar, olha, na adquirente 1, você tem tanto para receber, na adquirente 2, você tem tanto para receber, na adquirente 3, você tem tanto para receber, o teu prazo de pagamento médio, ou seja, o parcelamento que você está tendo é este. Isso tudo de uma maneira consolidada. E a gente já tem conectado hoje com a nossa solução, uma solução de financiamento. Então, você quiser antecipar suas vendas, você consegue taxas muito atrativas através da Captale para antecipar suas vendas. Você continua vendendo parcelado para os seus clientes, mas você recebe elas à vista através da Captale. Além disso, a gente tem uma inovação importante de você poder utilizar essas agendas de recebíveis para compra de estoque e suprimentos em fornecedores e distribuidores catalogados. Então, essa é uma agenda, uma carteira da Captale que vem crescendo bastante e você vai poder utilizar, por exemplo, a tua própria agenda de recebíveis para aumentar o seu crédito, para aumentar o seu estoque, para conseguir gerar melhor as suas vendas. Como é que isso funciona, Daniel? É muito simples. Hoje, você tem uma dinâmica em diversos tipos de segmentos de negócio que eles precisam comprar da indústria dos distribuidores, e essas indústrias, esses distribuidores, eles têm um prazo de pagamento, ou seja, têm um prazo de pagamento super curto. Então, eles te dão 30, 60 dias, quando você é um bom pagador, eles te dão 90 dias ali para pagar aquele boleto. Mas quando você vai vender esse mesmo produto para o consumidor final, diversos segmentos, o consumidor paga isso no cartão em 4, 6, 8, 10, 12 vezes. Uhum. Isso cria para muitos empreendedores um problemão de caixa, porque quanto mais você vender, maior vai ser o buraco no teu caixa no curto prazo. Porque você tem obrigações de curto prazo a cumprir, mas os seus recebimentos estão espalhados em longo prazo. É aí que a gente consegue agregar bastante valor, não só te ajudando a ter dinheiro no bolso, então você pega esses seus recebíveis, essas suas vendas no cartão e antecipa agora e a gente te ajuda a cobrir isso com uma taxa muito atrativa, como usar esses recebíveis na totalidade para conseguir ganhar crédito e girar o seu estoque. Então, aquele empreendedor que precisava descontar com a maquininha, que precisava pegar um crédito com um banco para conseguir girar um estoque, fazer alguma coisa nesse sentido, hoje ele pode contar com a Captale e usar o software da Captale para oferecer as próprias vendas dele. Então, ele continua vendendo no parcelado para dar mais crédito para ele comprar o insumo. Então, ele não precisa se descapitalizar nesse sentido com a nossa solução. É isso, essencialmente, que a gente oferece. É uma solução de crédito para varejo, tanto para aqueles que querem ter dinheiro para capital giro, para investimento, para folha, quanto para aqueles que querem comprar mais insumo e conseguir fazer girar seu estoque. Muito legal, muito legal. Realmente é uma solução aí que atende a uma dor específica do empreendedor brasileiro. A gente sabe o desafio que é lidar com essas taxas de antecipação de recebíveis, com essa agonia de quanto mais eu vendo, maior é a minha necessidade de dinheiro no curto prazo. Acho que vocês estão num bom caminho aí, olhando e dando aí um atendimento a essa dor, que é a dor do empreendedor brasileiro. Com relação a segmentos, dentro das micro e pequenas empresas, vocês têm um olhar específico para algum segmento? Vocês atuam em todos? Como que você vê essa questão da obtenção do crédito por segmento de atuação aqui no ambiente de negócio brasileiro? Hoje você tem uma série de segmentos com a mesma demanda, né? Eu costumo brincar que você fala com PMEs hoje, é a mesma coisa você falar assim, você interagir com mamíferos. Você vai da baleia
ao morcego, que são animais completamente distintos e cada um com uma dinâmica diferente. Então, cada PME, cada segmento tem os seus próprios fluxos, tem suas próprias oscilações de mercado, tem sua própria particularidade, tá? Nesse sentido, a gente acaba olhando muito para indústrias e sendo uma solução muito atrativa para indústrias que sofrem este problema. Eu tenho um prazo de pagamento pequeno, e o meu prazo de recebimento, ele é muito grande, ele é maior do que o meu prazo de pagamento, ou seja, eu tenho um cash flow negativo, eu tenho mais necessidade de capital de giro, porque quanto mais eu vendo, as minhas vendas, como são parceladas, mais demora eu conseguir receber esse dinheiro. E isso se dá em indústrias de varejo, então, por exemplo, indústria de móveis, indústrias de materiais de construção, indústrias de varejo tradicional, lojas, varejo de roupa, varejo de eletrônicos, essa dinâmica funciona, inclusive em também muitos casos, serviço, né? Quando a gente fala da própria indústria de serviços, a indústria de beleza, estética, a indústria de serviços de viagem, turismo, hotéis, coisas nesse sentido, você tem dinâmicas que elas são similares. Nesses casos, a Capital é uma ótima solução para você, pequeno empreendedor, porque você consegue girar o seu estoque sem precisar desembolsar capital, usando seus próprios recebíveis, que hoje são ativo ilíquido, né? Assim, são um ativo que você tem muita dificuldade para conseguir liquidez dele, e transformando nesse ativo uma moeda de troca, assim. E cada vez mais, Daniel, a Capital ela vai estar integrada com esses meios de pagamento. Então a Capital ela vai aparecer, você vai conseguir, a gente brinca aqui internamente que cada real que você vai conseguir usar, ele vai chamar um capital, né? Então você vai ter um capital para conseguir antecipar nessa rede de indústrias e distribuidores conveniados. E quanto mais você antecipar, maior o benefício para o varejo, maior o benefício para a indústria que oferece isso também. Isso é muito importante também reforçar, porque a própria indústria é importante nesse ciclo de crédito. Inclusive, grande parte da carteira de crédito do Brasil não está nos bancos. Ela está no próprio varejo, que dá crédito, na indústria, que dá crédito para os seus clientes. Então, nesse quesito, a Capital também é uma ótima solução para indústrias e para distribuidores que querem vender mais para a sua rede de revendedores, para franqueados que querem ajudar a sua rede de franquias nesse sentido, e podem hoje usar a Capital como um mecanismo de você conseguir estender o crédito a esses pequenos e médios negócios. Certo, muito bom. E Anderson, me fala uma coisa, como que você enxerga aí os desafios ainda não atendidos ou o que tem ainda para ser desbravado no mercado de crédito brasileiro? A gente sabe que para o país crescer, a gente precisa democratizar o acesso ao crédito. A ferramenta de vocês já está fazendo isso de uma maneira bem específica, focada em antecipação de recebíveis, mas o que você vê ainda pela frente? Quais outros desafios uma fintech como a Capitale tem aí como objetivo romper, ultrapassar, para ampliar ainda mais a sua atuação no mercado e para fazer com que realmente o crédito ele seja mais disponível e mais barato na mão do empreendedor brasileiro? Daniel, eu costumo dizer que o crédito alternativo, né, aquele crédito oferecido por fintechs, por instituições financeiras não bancos e outros, ele precisa começar a ser uma alternativa, o que hoje não é. Quando a gente olha para o próprio mercado, ele evoluiu, todas essas plataformas de crédito alternativo, elas representavam menos de 1% em 2015 como oferta de crédito, e em 2024 já representam 7%. Ainda é um número irrisório pelo potencial que a gente tem de mercado no Brasil. E isso se dá porque é importante a gente conseguir aproveitar algumas tendências que existem no mercado, e eu posso citar algumas de vocês para os empreendedores que nos
ouvem através do seu podcast. Então, primeiro, como é que a gente consegue aproveitar dados alternativos? Você vê hoje, por exemplo, plataformas digitais de entrega, como o próprio iFood, que recentemente divulgou essa solução, que usam os dados das vendas dos próprios lojistas, dos próprios restaurantes, como input para você conseguir dar crédito para a sua base de restaurantes. Então, como é que você consegue, num mundo digital, onde você tem muita fingerprint, né? Você tem muito histórico do comércio digitalmente na internet, como é que você pode utilizar esse dado para melhorar o seu motor de crédito, para ser mais competente nesse sentido? Há um outro ponto que a gente chama de finanças embedadas ou embedded finance. Então, como é que eu estou dentro da jornada do meu cliente? Esse é um tema super crítico para a Captale e a gente está trabalhando muito forte, porque eu quero que a Captale esteja na jornada dos meus clientes. Eu quero que ele esteja no cash out desses clientes. Eu quero que o cliente, ao poder comprar o seu estoque num lojista, num distribuidor, num varejo, ele consiga ter a Captale como uma solução de ferramenta para você conseguir comprar. Então, ferramentas embedadas. Há todo também um critério, Daniel, de como é que a gente enxerga a sustentabilidade através do crédito. Qual é o papel do crédito para você apoiar toda a agenda de sustentabilidade, de descarbonização e agenda verde que o mundo vem passando. Nesse quesito, não existe você pensar em net zero, né, como se fala da gente chegar a 0% de emissões, sem você ter um engajamento de PMEs e você conseguir ajudar elas através do crédito, garantindo que aquele crédito direcionado para elas vão ajudar nessa transição energética, vão fazer com que essas PMEs consigam cada vez mais diminuir sua pegada de carbono no ecossistema e na natureza, tá? Há segmentos subatendidos, dos quais eu vejo que são ótimas oportunidades para empreendedores, negócios focarem. Então, o segmento de negócios liderados por mulheres, o segmento de jovens, inclusive de comunidades não atendidas, pessoas que conseguem entender muito bem de um nicho e tem um tipo de diferencial nesse sentido. Eu acho que hoje são comunidades que são subatendidas na matéria de crédito e que não quer dizer que são maus pagadores, muito pelo contrário, são muito bons em ativos de crédito, possuem ótimos negócios, mas o mercado ainda é muito ineficiente em atendê-los, ou seja, onde tem ineficiência, tem oportunidade, dá para a gente construir algo nesse sentido. E não dá para falar de PME sem falar de cadeias produtivas. Então, hoje, o Brasil tem 21 milhões de pequenas e médias empresas, mais de 90% delas são micro, pequenas e médias, mas elas estão todas conectadas também em cadeias produtivas de grandes empresas. As empresas que subcontratam fornecedores e assim por diante, uma cadeia enorme da economia. E eu acho que essa é uma tendência muito grande. Como é que eu consigo financiar essas cadeias produtivas de maneira mais simples, garantindo que a gente possa usar esses negócios que vão ser gerados, as notas, as oportunidades que você tem nessas grandes empresas como garantia para esse fluxo de fornecedores, tá? E por fim, todo o tema de mudança regulatória. Então, a gente vê o Brasil muito avançado e na liderança de pontos muito importantes do regulatório para crédito. Está saindo aí muito em breve o DREX, que é o Real Digital, através de uma infraestrutura pública de blockchain. Você está falando que o Brasil também criou uma estrutura de registro de recebíveis, não só de cartão, mas de outros recebíveis como duplicatas, que vai ser, sem dúvida alguma, uma das referências mundiais no mercado e vai desbloquear trilhões com T de crédito a pequeno e médio varejo.
nós estamos falando que o mercado de recebíveis no Brasil, e isso é muito interessante, porque é um dos poucos mercados que ele é maior do que o próprio PIB no Brasil, porque os recebíveis, na verdade, eles giram ao longo do ano, né? Então, você tem, por exemplo, esse ano talvez a gente bata 4 trilhões de reais em recebíveis de cartão. A gente fala de recebíveis de duplicata, nós estamos falando também de 11, 12 trilhões de reais. Se a gente juntar recebíveis agro, debêntures, todos os tipos de recebíveis, há estimativas do mercado que a gente chega a 25 trilhões de reais nesses recebíveis como mercado. Nós estamos falando de um PIB da Índia e meio. É uma Índia e meia nesse mercado enorme de recebíveis. Esse é um mercado que ele vai ser muito estratégico para você conseguir apoiar crédito para pequenas e médias empresas, porque a grande maioria delas tem dificuldade de acessar crédito tradicional, as linhas de crédito tradicional do mercado, mas elas vão poder, no futuro, usar os seus recebíveis, seja a sua nota, a duplicata, né, a famosa nota fiscal, seja os recebíveis de cartão, como a Capitale faz, seja debêntures e outros tipos de mecanismos, mas cada vez mais em plataformas digitais como a Capitale e outras, você vai conseguir transacionar isso, você vai conseguir vender com segurança para quem vende, sem risco de fraude, com qualidade de ativo, com segurança para quem compra, para aqueles investidores, e eu sou muito otimista em relação a isso. Se você olha um pouco da carteira de crédito no Brasil, estamos falando na casa dos 5 trilhões de reais. A grande maioria disso está na mão dos bancos. Você vê o mercado de capitais hoje, os investidores lá da Bolsa, todo o mercado de capitais, investidores institucionais, crescendo a fatia ano após ano nesse mercado de débito, nesse mercado de crédito para pequenas e médias empresas, para empresas no geral, né? Eu vejo que no futuro o mercado de capitais vai ser maior do que o mercado de bancos para acessar o crédito. Então, para as pequenas empresas, vai ser muito mais fácil você conseguir vender um recebível para um FDIC, para uma factoring, para um investidor institucional, e você vai conseguir linhas de crédito mais baratas, rápidas e fáceis do que você ajoelhar no milho, ir lá buscar com o banco nas linhas tradicionais, assinar toda a papelada que necessita, levar todas as garantias que eles exigem. Então, esse é um mercado que vai aproveitar muito desses booms tecnológicos e de inteligência artificial para conseguir se modernizar e garantir um serviço de maior qualidade, melhor acesso e mais democrático para as pequenas e médias empresas no Brasil. Muito bom, muito bom. Excelente panorama que você trouxe para a gente, Anderson, sobre o momento atual e as perspectivas de futuro do mercado de crédito, não só no Brasil como no mundo. Essa questão de recebíveis, a gente também fica muito de olho. A CNDL também faz parte de um sistema que tem o SPC Brasil, a SPC Grafeno, que cuida também de toda essa questão de controle de duplicatas, e a gente sabe bem como é isso e reconhece a relevância e a importância disso para o varejo e, consequentemente, para o Brasil como um todo. Já encaminhando agora para a parte final da nossa conversa, eu queria que você deixasse aí o seu recado final para esse empreendedor que está nos ouvindo e que realmente sofre com essa dor de obtenção de crédito. Qual é o caminho que você indica, que sugestão você dá para quem realmente quer conhecer um pouco mais dessas alternativas, além dos bancos tradicionais, que as fintechs como a Capitale tem para oferecer? E já deixo aqui meu muito obrigado aí por você compartilhar toda essa experiência e essas reflexões com a gente, Anderson. Obrigado, Daniel. Agradeço também a participação. E aqui o meu recado para você, que é empreendedor, que tá gerindo o seu negócio, que está fazendo a economia girar. Você é super importante para a economia, você é super importante para o Brasil. Não existe prosperidade sem a gente conseguir apoiar um desenvolvimento sustentável das pequenas e médias empresas no Brasil. Elas são essenciais e por isso o meu parabéns para você. A minha dica que eu tenho é você entender muito bem do seu negócio e não só de vendas e não só do operacional, mas também da gestão financeira do seu negócio. É muito importante você entender qual que é o teu custo de mercadoria vendida, qual que é o seu ciclo de vendas, quanto tempo demora para você conseguir receber dos seus clientes e quanto tempo demora para você conseguir pagar os seus fornecedores. Esse tipo de gestão de fluxo de caixa
para muitos pode ser uma dor, eu entendo, é difícil, complexo, necessita conhecimento técnico, mas esse tipo de conhecimento ele é essencial para você conseguir botar sua empresa em outro patamar, tomar decisões de dia a dia mais assertivas. Então, o meu recado é que você consiga entender muito bem qual que é a necessidade de crédito da sua empresa, como são esses fluxos, essas oscilações, ou seja, existe um mês no ano que você, geralmente, suas vendas estão mais baixas, você precisa de mais crédito, existe uma semana no mês, existe um dia na semana onde você tem mais dificuldade. Como é que você se prepara previamente para esses tipos de ocasiões? E nisso, a Capitale pode super te ajudar. Então, se você tiver interesse, procure o nosso site através do capitale.com.br. Nossos especialistas vão estar com a maior disposição de poder apoiar você nessa agenda. E claro, se você vender com cartão e tiver interesse, a gente pode super também te ajudar com funding, poder te ajudar nesse tipo de antecipação, te ajudar a você ter mais dinheiro no bolso e mais tempo para o seu negócio. É isso. Muito bem, muito bem. Conversamos hoje com Anderson Pereira, mestre em gestão da tecnologia, cofundador e CEO da Capitale, Capitale com K. Quem quiser conhecer um pouco mais, capitale.com.br. Anderson, em nome de todos do Sistema CNDL, queria agradecer muito aqui sua presença no Varejo SA Podcast. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. E não deixe de ouvir também os episódios anteriores. Já falamos muito sobre inteligência artificial, vários outros temas relacionados ao varejo. Acessa lá, escuta nossos episódios anteriores e comenta, compartilha, que a gente vai ficar muito feliz em continuar produzindo esse material para vocês. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir nossos conteúdos e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar. Música